Você pode frequentar a igreja todos os domingos, orar antes das refeições, até mesmo conhecer versículos de cor, e ainda assim não estar salvo. Sim, você ouviu certo. A Bíblia diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso significa que existem cristãos sinceros que estão caminhando direto para a perdição, sem sequer perceber. Hoje, você vai descobrir 5 sinais alarmantes de que alguém pode acreditar que está salvo, mas não está. Se você ama sua alma, assista até o final, porque o último sinal é o mais ignorado e o mais perigoso de todos. Se essa mensagem já te fez pensar, então não fique calado. Deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos verdades que muitos evitam. Este canal é um lugar de despertar espiritual, de confronto com a palavra e de esperança para quem deseja realmente viver com Cristo. O que será revelado hoje pode mudar o destino eterno de alguém, e você pode fazer parte disso com apenas um clique. Curta, inscreva-se e ative o sininho, porque os próximos vídeos podem ser ainda mais urgentes do que este. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários com toda a força da sua fé, Senhor, examina meu coração e mostra se estou realmente salvo. Não tenha medo de se expor. Seja um cristão desperto em meio a uma geração adormecida. Seu comentário pode inspirar alguém a repensar a própria vida. Escreva como se sua alma dependesse disso, porque talvez dependa. Sinal 1. Você vive no pecado sem arrependimento. Você diz que é salvo, mas vive em pecado sem nenhum peso na consciência. Então escute com atenção. A Bíblia é clara em Hebreus 10:26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é assustador, porque muitas pessoas acham que um dia aceitar Jesus resolve tudo, mas continuam mentindo, enganando, se entregando à imoralidade, à pornografia, ao ódio, ao orgulho, sem arrependimento genuíno. Arrependimento verdadeiro não é só remorso, é mudança de direção. Se você diz eu sou de Cristo, mas continua confortavelmente em práticas que a Bíblia condena, então sua salvação está em risco. Sim, risco. Porque a graça de Deus não é licença para pecar. Romanos 6:1-2 pergunta, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Você pode até enganar o pastor, a família, os amigos, mas Deus vê o coração. E se o seu coração não está aflito pelo pecado, se você não sente necessidade de mudança, então talvez a salvação que você pensa ter nunca tenha sido real. Muitos vivem dizendo, Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece, e talvez esse seja o problema. Ele vê que não há luta contra o pecado, apenas conformidade. E a Bíblia diz em 1 João 3:9 que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Agora olhe para sua própria vida. Você está lutando contra o pecado ou se acomodou com ele? Esse pode ser o primeiro sinal de que, mesmo achando que está salvo, você não está. Sinal 2. Você não tem fome da palavra de Deus. Pare e pense, quanto tempo da sua semana é dedicado à palavra de Deus? Se você diz que é salvo, mas sua Bíblia está sempre fechada, empoeirada, ignorada, algo está muito errado. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A pergunta é, você está se alimentando? Porque um cristão verdadeiro tem fome espiritual, tem sede da verdade, tem prazer em mergulhar nas Escrituras. Agora, se você depende apenas da pregação de domingo para sobreviver espiritualmente, se você passa dias, semanas ou até meses sem abrir a Bíblia e meditar nela, então você está espiritualmente desnutrido, e talvez espiritualmente morto. Hebreus 5:12-13 fala de cristãos que já deviam ser mestres, mas ainda precisam de leite espiritual. E sabe o que é mais triste? Alguns nem leite mais tomam. Estão completamente apáticos à palavra. Isso é um sinal grave, porque o Espírito Santo em nós nos leva à palavra, nos move a querer mais, a buscar entendimento, direção e revelação. Se essa fome desapareceu, se a Bíblia se tornou um fardo em vez de prazer, pode ser que você nunca tenha experimentado o novo nascimento. Imagine uma pessoa dizendo que ama Jesus, mas nunca quer ouvir a voz dele, porque é isso que fazemos quando desprezamos a Bíblia. João 10:27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Você está ouvindo a voz de Jesus? Ou está ouvindo mais as redes sociais, os noticiários e as distrações deste mundo? Se você não sente falta da palavra, talvez você nunca foi dele de verdade. Esse é o segundo sinal de alerta. E ele é ignorado por muitos que acreditam estar salvos,
mas estão frios, longe e nem percebem. Sinal 3. Você não sente a presença do Espírito Santo. Um dos maiores sinais de que alguém realmente nasceu de novo é a presença viva e constante do Espírito Santo em sua vida. Não estou falando apenas de emoções durante o louvor ou lágrimas em uma pregação. Estou falando de uma consciência real de que Deus habita em você, guia seus passos, corrige seu caminho e fala com seu coração. Agora seja honesto. Quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus de forma clara? Romanos 8:9 é direto ao ponto. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é aterrador, porque muitas pessoas vivem no automático da religião, mas não têm comunhão com o Espírito. Elas se tornaram religiosas, mas não regeneradas. O Espírito Santo consola, instrui, confronta, transforma. Se você vive como se Deus fosse um conceito distante, se você ora e sente que está falando com o teto, se você canta, mas não sente comunhão, se você ouve a palavra, mas ela não queima mais dentro de você, algo está profundamente errado. Salmo 51:11 expressa o desespero de Davi após pecar. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que a pior coisa que poderia acontecer não era perder o trono, mas perder a presença. Hoje, muitos cristãos nem percebem que o Espírito se afastou, porque talvez ele nunca tenha estado lá desde o início. O Espírito Santo não é apenas uma sensação, mas uma pessoa divina que habita em quem é verdadeiramente salvo. E se você não o percebe, se não tem comunhão com ele, se não sente seu toque em seu coração, então você precisa se perguntar com urgência: será que eu realmente nasci de novo? Este é o terceiro sinal, e ele silencia igrejas inteiras, porque há muitos corpos religiosos, mas poucos corações cheios do Espírito. Sinal 4. Você ama mais o mundo do que a Deus. Preste muita atenção, o coração dividido é inimigo da salvação. E a Bíblia é clara em 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você pode dizer que é salvo, pode levantar as mãos na igreja, pode até servir no ministério, mas se o seu coração está mais ligado às coisas deste mundo do que às coisas de Deus, então você está em grave perigo espiritual. Hoje, muitos vivem uma fé superficial, tentando agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Mas Jesus disse em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. E é exatamente isso que muitos tentam fazer. Vão à igreja no domingo, mas durante a semana estão mergulhados em vaidades, materialismo, ambição, prazeres carnais, vaidade, entretenimento vazio, e ainda dizem que estão salvos. Mas a pergunta é: o que domina seus pensamentos? O que governa suas escolhas? Para onde vai o seu tempo, sua energia, seu dinheiro, seus sonhos? Se as coisas de Deus são um fardo, e as coisas do mundo são um prazer, isso revela quem realmente ocupa o trono do seu coração. Tiago 4,4 diz algo chocante: quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não existe meio termo. Ou você ama a luz, ou ama as trevas. Ou você vive para a glória de Deus, ou vive para a glória da carne. Muitos dizem: mas eu sou jovem, quero aproveitar a vida. Aproveitar a vida sem Deus é cavar a própria perdição. O verdadeiro cristão encontra prazer no que agrada ao Senhor. Não estou dizendo que você nunca vai errar, mas que se o mundo te atrai mais do que Cristo, talvez você nunca o conheceu de verdade. Sinal 5. Você tem uma fé sem frutos. Jesus não deixou dúvidas quando disse em Mateus 7,19: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa é uma das declarações mais duras do Evangelho, e uma das mais esquecidas por muitos que se consideram salvos. Você pode dizer que crê em Deus, pode até pregar, cantar, frequentar cultos e conhecer doutrina. Mas se sua vida não produz frutos espirituais reais, sua fé pode ser falsa. Tiago 2,17 declara: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não se trata de ser salvo pelas obras, mas de que a verdadeira salvação gera transformação, e essa transformação produz frutos visíveis: amor, perdão, humildade, domínio próprio, obediência, serviço ao próximo, santidade. Agora pare e reflita. O que sua vida tem produzido? As pessoas ao seu redor podem ver Cristo em você? Você influencia mais pessoas para o céu ou para o mundo? Há muitos que vivem anos dentro da igreja e continuam com o mesmo caráter, os mesmos pecados ocultos, as mesmas palavras ásperas, a mesma frieza espiritual. É impossível ter o Espírito Santo e não ser transformado. Jesus amaldiçoou a figueira sem frutos. Marcos 11:12-14. Por quê?
porque ela tinha aparência, mas não tinha essência. Assim são muitos hoje, aparência de cristãos, mas sem frutos. E isso é assustador, porque no dia do julgamento, muitos dirão: Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. E ele dirá: nunca vos conheci. O que você prefere ouvir de Deus? Muito bem, servo bom e fiel, ou afasta-te de mim? Essa resposta não vem dos seus lábios, ela vem dos frutos da sua vida. Este é o quinto sinal, o mais sutil, e talvez o mais letal. Porque é possível parecer salvo para todos, e ainda assim, estar totalmente perdido diante de Deus. Agora que você ouviu esses 5 sinais, pare tudo por um instante. Feche os olhos e reflita: será que você está realmente salvo? Ou será que está apenas convencido, mas nunca foi convertido de verdade? A pior tragédia da vida não é perder a saúde, a carreira ou os bens. É viver acreditando que está indo para o céu, e no fim acordar no inferno. Não brinque com isso. Não ignore esses sinais. Não se esconda atrás da religião, da rotina, das desculpas. Jesus está voltando. E ele não busca religiosos, ele busca remidos. Se esse vídeo mexeu com você, se alguma dessas verdades tocou fundo na sua alma, clique agora no botão de like e se inscreva neste canal. Isso não é apenas um gesto de apoio, é uma declaração pública de que você quer a verdade, quer salvação, quer se aprofundar na presença de Deus. E agora, escreva nos comentários com toda a força da sua fé: Senhor, eu não quero engano, eu quero salvação verdadeira. Seja ousado, confesse com sinceridade, declare isso como um clamor diante dos céus. E se você estiver lutando espiritualmente, diga nos comentários: ore por mim, e nós vamos interceder por você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Não guarde essa verdade só para você. Envie para amigos, familiares, líderes. Talvez, através de você, Deus vá despertar alguém que está prestes a se perder. E antes de sair, assista esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Ele pode ser exatamente o que Deus quer usar para falar ainda mais forte com você. Não ignore os sinais. A eternidade está em jogo. E você ainda tem tempo, mas não para